alto, do alto sentimento patriótico. Enquanto os governantes não tiverem a consciência de que são meros gestores da coisa pública e não donos, enquanto não entenderem que, ao colocarem condições de energia, água nos bairros, melhorarem a qualidade no ensino, na saúde, não é? Não estão a fazer um favor, e em outros setores, a corrupção vai continuar a existir. Um dos exemplos que vamos ter, a mudança no IGAI é a prova evidente do falso combate à corrupção. Aqueles que acham donos do país ameaçam a integridade física dos seus companheiros quando suas empresas fetícias sofrem alvo da fiscalização. É muito vergonhoso. Eu acho que as leis não se auto-executam. E o primeiro exemplo e engajamento deve ser dos primeiros gestores. A corrupção também é o que gera, é o que vai dar aso à bajulação. Só em Angola, acho que só em Angola que a dívida pública não é fiscalizada. Porque eu acho que é direito de todo um cidadão saber para que foi feita a dívida, qual é o valor, não é? E nós temos praticamente a Assembleia, que é de lei, que pode fiscalizar. Mas os que estão no poder não permitem que isso aconteça. Se não estou em erro, em 2018 ou 2019, se não estou em erro, a ministra Vera Daves disse muito bem que a dívida pública era fictícia. Acho que isso que tinha dado aso aos deputados, não é, da UNITA, terem que pedir uma fiscalização à dívida pública. E todos nós acompanhamos que não foi possível. Então, falamos aqui na sua introdução do nosso jornalista, falou sobre os crimes que afetam a empresária Isabel Santos. Eu acho que uma das coisas que fez com que reabrissem o caso de Manuel Vicente, não é? Acho que é este assunto. Tal como sempre dissemos, independentemente de tudo que está a ser acusado, não é? É mais perseguição. Porque, independentemente de que se desviou ou não, nós vimos que os valores que ela foi criando, pelo menos em relação àqueles que lhe sucederam, acho que aqueles que sucederam fizeram muito pior, porque, pelo menos, ela, no espaço que ela geriu a Sonangol, nós vimos que gerou emprego, não é, para muita gente. E eu não estou a dizer que se calhar não houve desvios, não estou a dizer isso. Mas mesmo havendo desvios, acredito eu que os que lhe sucederam, que fizeram com que o país chegasse onde chegou. Porque é na era dos outros que nós estamos a ver as subidas bruscas do petróleo, dos combustíveis. E muitos outros desaparecimentos em muito pouco tempo. Então, acredito eu que mesmo este reaberto, o processo de Manuel Vicente e outros Copelipa, não é? A gente já sabe que não vai dar em nada. Muito obrigado, doutora Lairondina, por esta nota introdutória. Secretário Provincial da Juventude do Partido da Relação Social, Silva, uma nota introdutória. Consequências e como combater a corrupção em Angola. Muito obrigado pelo convite formulado pelo MUDEI e enaltecer a Rádio Eclésia na promoção da liberdade de imprensa e de expressão. Falar do combate à corrupção em Angola é uma luta não só do MPLA, não de João Lourenço, mas o antigo governo de Jesus Eduardo Santos, o falecido presidente, também combateu a corrupção. Ele vinha com aquele lema tolerância zero. Tolerância zero, mas é impossível combater a corrupção com os corruptos. O partido do MPLA veio a governar o país desde 1975. Desde essa data, foi que foram criando-se corruptos e não corruptos. Os corruptos foram crescendo, foram morrendo, e hoje existem corruptos dentro do redil do MPLA. Então, combater a corrupção com corruptos
Não é possível não haver efetividade nesse combate à corrupção. João Lourenço, em 2017, em junho precisamente, ele anunciou o combate à corrupção na província do Zaire. Muito bem, o povo agradece, porque a corrupção afeta a vida social do país. A corrupção estraga ou atrasa o desenvolvimento de qualquer país. Mas, infelizmente, não terá sucessos porque eu mesmo empelhar, combater o empelhar. Não é possível. Uma organização a combater a sua própria organização será fictício. É só popularismo. O João Lourenço cresceu na corrupção. João Lourenço governou na corrupção. João Lourenço foi ministro na corrupção. E João Lourenço hoje é presidente na corrupção. Não é possível combater a corrupção. Dentro da corrupção, com aqueles que fazem corrupção, com aqueles que roubam, que desviam, com aqueles que fazem favoritismo entre si. Então, o MPLA, o combate à corrupção dentro do MPLA não terá sucessos. Nós vamos aguardar um combate à corrupção, uma boa gestão do horário público com outras organizações partidárias, não com o MPLA. O MPLA não terá esse sucesso porque eles é que fomentaram a corrupção em Angola. Essa é a minha nota introdutória, vamos desenvolvê-lo. E queria também frisar um pouquinho nos crimes que a Isabel dos Santos foi indiciada. Isabel dos Santos, na verdade, teve crimes de corrupção, peculato, branqueamento de capitais, como é acusada, mas ela não é única no governo do MPLA. Que cometeu esses crimes. Os gurus do MPLA estão ali. Há grupos divididos. Aquele grupo que governou na era do falecido presidente José Eduardo dos Santos, que decidiram não estar ao lado do presidente João Lourenço, estão a ser perseguidos. Aquele grupo que governou na era de José Eduardo dos Santos, mas decidiu estar ao lado de João Lourenço, não está a ser combatido. Não vemos nenhum processo crime contra eles. Então, por isso que nós estamos a dizer que é um combate à corrupção fictício, é um combate à corrupção só para lavar a imagem de João Lourenço, do MPLA. É um combate à corrupção para o inglês ver. Porque, na realidade, se nós formos a falar do combate à corrupção, por exemplo, a província do Ambo tem anunciaram nos anos passados os restos a pagar, 51 processos. Hoje, a Procuradoria-Geral colocou de parte esses processos e o povo não sabe onde anda, o povo não sabe o desfecho. Então, nós estamos aqui a dizer que esse é um combate à corrupção, que é só para lavar a imagem do MPLA para os menos entendidos, para aqueles que acham que o MPLA está a fazer bom trabalho, para os nossos pais que estão nas aldeias. Porque tu vais numa aldeia, quando o MPLA vai a uma campanha, quando oferece o litro do óleo, o pai lá salta de alegria. Porque, se o pai salta de alegria porque estão a lhe ofertar um litro de óleo, ele não vai entender do combate à corrupção. Né? Nós aqui que estamos a procurar entender como é que se faz a corrupção, sabemos que com o MPLA não haverá sucesso. Muito obrigado, Silva Joaquim. Doutor Hilário. Sim, Diamantino. Realmente falar da corrupção em Angola é como falar dos contos da infância, aqueles que com alguma frequência recebemos dos nossos pais, que até hoje a gente se questiona se são reais ou apenas eram formas que os nossos mais velhos encontravam para nos poderem orientar na vida. Desde que o presidente João Lourenço, antes mesmo de assumir o poder em Angola, ele trouxe à baila o assunto que tem a ver com o combate à corrupção. E desde então, e nós acompanhando aquilo que é o panorama socioeconômico e político do país, fazíamos uma leitura de que se ele realmente acreditava naquilo que estava a dizer e que estava disposto a levar a cabo esta missão, então provavelmente também estava disposto a dar um tiro na sua própria cabeça. Porque tal como disse Luís de Silva, não é possível em Angola a corrupção ser combatida enquanto o governo for o MPLA. Porque não existe, até prova em contrário, no MPLA, figura de relevância nenhuma que seja lisa, que tenha memória, que tenha mente limpa sobre aquilo que é o erário público.
E muitas vezes, quando se fala de corrupção, temos a tendência de apenas elevar ou relevar os grandes assuntos que a mídia nos traz. Falando da própria engenheira Isabel dos Santos, ali os generais Copelini, Padino e entre outros. Mas a corrupção enraiza-se gravemente todos os dias aqui na base, que propriamente lá em cima. Aquela é apenas a ponta do iceberg que faz-se visível ao mundo, mas cá entre nós, nas instituições, todos os dias, a prática, os crimes de corrupção são vislumbrados. São vislumbrados. Entretanto, creio eu, na minha opinião particular, que a questão em Angola não deve ser essa. E a parte do Brasil, por exemplo, a parte do Brasil, o Brasil é um país que também mergulhou nos mares da corrupção durante muito tempo. E que esta veio a ser, de alguma forma, combatida só depois que um regime político foi afastado temporariamente do poder e aqueles que sucederam conseguiram então identificar quem era quem e assim fazer alguma varredura. Embora hoje também com alguma processo. Então, são danças dos políticos que dificilmente, enquanto cidadãos comuns, havemos de compreender. Os políticos parece que andam abraçados com estas práticas. E que, de alguma forma, eu creio que isso é mesmo erro de caráter. Cá internamente, falando do nosso regime político, eu às vezes olho pela forma, até para aqueles que não detêm muito poder, muitos corruptos foram arrastados por essa avalanche da própria corrupção, não muito por conta de culpa própria. É que o MPLA deu poderes excessivos àqueles que os seguem, que às tantas eles chegaram a pensar que eles são, aliás, não chegaram, eles pensam até hoje que são donos do país. Porque quem comunga com o MPLA, este pensa que pode pisar por cima de qualquer um, pode fazer o que quiser, sem temer represália alguma. E pelo tempo que o mesmo MPLA vem se prolongando no poder, alguns enraizaram isso nas suas mentes e creem mesmo que a questão da impunidade também pode se prolongar no tempo. Por isso mesmo que achamos que não será o MPLA que vai acabar com a corrupção em Angola. Teria que nascer uma força política que eventualmente venha ter acesso ao poder e estes sim, não retalhando, aplicando a lei, porque temos leis em Angola bonitas, e que se fossem aplicadas, se tivéssemos vontade política de aplicá-las, teríamos um país que realmente desejamos ter. E então, a título de nota introdutória, este é o nosso parceiro e vamos desenvolver ao longo do debate. Muito obrigado, doutora Hilário Sambando. Jeane Freitas. Bem, eu começaria por dizer que não há um governo justo num país em que a população é corrupta e também não há uma população corrupta num país em que o governo é justo. Está tudo relacionado, até porque os governantes emanam do povo. Temos aqui hoje a dirigir a nossa província, desde a Sua Excelência Senhora Governadora. É alguém que nos viu crescer aqui. Exatamente. Nós chamávamos de o vice-governador, o Mano, que cresceu aqui, depois foi a Benguela, o vice-governador era Voco, os chefes de departamento. São todas pessoas nossas, são conhecidas, nossos irmãos, nossos tios, nossos manos. Então, se em algum momento eu apontar a eles algum indício de corrupção, não aprenderam quando chegaram ao poder. Não. É, como disse o doutor Sambando, é uma questão de caráter. Então, é preciso, não é, que se entenda que a corrupção é um problema que devemos resolvê-lo de forma transversal, do topo à base. Senão, nós não vamos sair dessa redoma. Não, tem sido feito gelo. Estou só a dar a minha introdução ainda, não é? Senão, nós não vamos sair dessa redoma. Imaginem que durante o tempo de José Eduardo dos Santos tivemos mais velhos na governação e esses mais velhos foram afastados aos poucos. Hoje temos muitos jovens na governação, mas temos os mesmos problemas. Mas esses jovens é que apontavam os dedos aos mais velhos, chamando-os de corruptos.
de ladrões, de lapidadores do erário. São esses jovens hoje que estão a trazer os mesmos problemas que os nossos mais velhos. E quando essa geração passar, se não trabalharmos na sociedade, a próxima geração vai ser igual ou pior. A corrupção macro, obviamente, que é uma questão de maior atenção, porque lesa, não é? Receber 500 kwanzas ou 2.000 kwanzas para fazer uma matrícula ou 50 mil de um aluno para passar de classe é corrupção, sim, é errado, reprovamos, mas não lesa o país como lesa, por exemplo, desviar o dinheiro para um hospital. Obviamente, quando você desvia o dinheiro que era para a construção de um hospital, por exemplo, você vai causar um dano maior, num número maior de população. Por isso é que nós estamos atentos a esses fenômenos de corrupção a nível macro, mas é preciso também olharmos a corrupção a nível micro, porque a Bíblia, nós somos cristãos, diz que aquele que é fiel num pouco também será fiel no muito. Quem é infiel no pouco também será infiel no muito. E é só ver no pouco os ingressos na função. Hoje por hoje, quase todo mundo sabe que quando houver concurso para a função pública tem que procurar alguém para entrar. Quando houver concurso para ingressar no ensino superior, tem que procurar alguém para entrar. Então nós precisamos começar a trabalhar também na base para não olharmos o problema quando estiver só lá no topo. Outro ponto que eu queria dar aqui é que esses crimes são chamados de crimes de colarinho branco. Durante muito tempo nós não os conhecíamos. E hoje temos muita dificuldade em identificar o que é uma coisa. Aquilo. E há muita gente até que nem sabe que está a cometer um crime. Lembro das palavras de Roberto de Almeida, quando, naquele processo do BESA, né, quando foi desviado milhões e milhões do BESA, e foi entregue a pessoas que faziam parte do Comitê Central do MPLA. Roberto de Almeida, na altura, acho que era presidente da Assembleia Nacional, também foi dado, acho que, 3 ou 4 milhões de dólares. E quando foi questionado numa entrevista, ele disse: eu pensei que fosse uma oferta, eu nunca pensei que fosse para pagar, porque o nome dele vai rolado nos que faliram o BESA. Eu disse: não, eu julguei que fosse uma oferta. Como é que um político, dirigente de proa, com toda essa vasta experiência, acha que alguém de bom grado vai lhe trazer 3, 4 milhões de dólares sem algum interesse por trás dessa oferta? São esses crimes que as pessoas não conseguem mensurar. E depois vem aqui nesse processo, nesses 12 que são imputados a Isabel dos Santos, tráfico de influência, burla qualificada. São crimes que nós não estávamos acostumados a ter no nosso desenho governativo. E as pessoas até cometem, digo, de forma inconsciente. E hoje um administrador, quando quer fazer um processo, aqui isso está difícil, porque mesmo quando você faz bem, de repente a PGR está atrás de ti porque cometeste um crime. Não fizeste bem, porque mudar o que era para a escola, você fazer hospital, não fizeste bem. O problema é que achamos que não, tudo foi para o povo, fiz bem. Então é preciso reconstruirmos os conceitos. Agora, sobre a questão que nós estamos a discutir de facto, sobre o combate à corrupção que o presidente João Lourenço anunciou. Eu acho que é um combate seletivo, primeiro, e isso todos nós estamos de acordo, até o próprio presidente João Lourenço também está de acordo, porém é um combate estratégico da parte do presidente João Lourenço, com o fim de branquear a imagem de Angola no exterior, e ele está a conseguir isso. As pessoas olham para o presidente João Lourenço como um presidente que está a lutar contra a corrupção em Angola. E lá fora olha-se dessa forma. Estrategicamente, ele está a conseguir aquilo que ele queria. Mas agora vejamos, são 7 anos de governação. De todos que foram arrolados em processos de corrupção, quantos estão ou estiveram efetivamente presos, detidos? Quantos? Nem hoje que eu te falo, a última pessoa que esteve presa nesse processo já está em liberdade. A última pessoa que esteve presa, dos poucos, acho que só eram 3 ou 4. Sim, acho que Sebastião, qualquer coisa. Está solto. A pessoa que tem processos que nós estávamos a pensar que fim do prazo, fim do tempo da imunidade, seria chamado, que foi o vice-presidente da República, e que durante anos e anos dilapidou a Sonangol, que posso arriscar a dizer 10 vezes mais do que a Isabel dos Santos, está a viver tranquilamente no Dubai. Manuel Vicente. Sim, é isso que eu estou a dizer, é uma estratégia. Há processos que são levantados para não terminar. O processo corre estrategicamente, mas não vai terminar. E os crimes prescrevem, atenção. Isso tudo é estratégico, trabalha-se nisso. Primeiro, para controlar um grupo,
aqueles que se acham que estão contra, e foi dito aqui acho, pela maneira Ondina, aqueles que não, ou pelo Silva, aqueles que não abraçaram a atual governação, usa-se a questão do combate à corrupção para amedrontá-los e trazê-los. Foi o que aconteceu com o general Egílio Carneiro. Foi chamado a DNA para prestar declarações, etc, etc. E de repente o discurso do general Egílio Carneiro mudou-se. Já tornou-se mais amigo, já começou a participar mais. Foi o mesmo que aconteceu com outros. Os que não... A vida dele. Exatamente. E os que já abraçaram, mas estão completamente manchados, foram abertos processos que não andam, são engavetados, mas a PGR vem sempre dizer que há processos em cursos. Isabel dos Santos, se em algum momento decidir colaborar com o atual regime, esses processos vão desaparecer, vão dar em nada. E atenção que o chefe de gabinete do próprio presidente João Lourenço, o Deltrudes Costa, pesa sobre eles graves acusações. Até hoje, falei de Manuel Vicente, estou a falar de Deltrudes Costa. O Manico, da CNE, um dos sítios estratégicos para a estabilidade do país. Ele foi promovido numa fase... Não, deixa eu só citar para não terminar, para não perder os números. Eu falei de Manuel Vicente, falei do doutor Costa, estou a falar de Manico, estou a falar do juiz Joel Leonardo. Este já? Quantos processos nós temos envolvendo essas 4 figuras estratégicas na estabilidade política do país? Os processos não estão em curso, Zé? A minha questão mesmo é: estão aonde, em que curso? São processos que são levantados para não darem nada. Enquanto elogiamos o presidente João Lourenço lá fora, elogiado lá fora, de que está de facto a combater a corrupção, e ele diz erradamente, o problema é que nós temos que ter memória, disse erradamente há pouco, no final do ano passado, que nunca em Angola houve um combate à corrupção como nós estamos a fazer. Nunca houve. Nós somos os pioneiros no combate à corrupção. Mas é Eduardo dos Santos também disse tolerância zero no combate à corrupção. Deu em quê? Em nada. E João Lourenço também disse que nunca houve. No final do seu mandato, que faltam só 3 anos, vamos perceber que, afinal de fato, nem com ele também houve. Não há em Angola um combate a sério à corrupção. E se de facto existir, nós aplaudimos, porque é preciso acabar com esse mal. Digo, é diferente combater a corrupção de perseguir as pessoas. São 2 processos completamente distintos. Então, se o presidente quiser, de facto, combater a corrupção, nós vamos aplaudir, seja quem for chamado aos bancos do rei, Isabel dos Santos, Cupilipa, Nandob, Manuel Vicente, não importam os nomes. Importam os processos que envolvem essas pessoas e o resultado dessas pessoas. Também não estamos a dizer que eles roubaram. Presumimos todos inocentes até que se prove os crimes que são a eles imputados. Mas que se prove os crimes, os processos precisam avançar. Obrigado, Silva. Eu suspeitava que depois das eleições, Deltrudes Costa não renovaria o mandato, por conta de várias acusações que o cara tem. Né? Exatamente. Então, Isabel dos Santos, ao contrário de Isabel dos Santos, que é perseguida politicamente, na minha visão, eu acho que Isabel dos Santos está a ser combatida, porque se ela tiver o poder financeiro que ela tem e conquistar o poder popular que ela tem em Angola, ela pode ter influência política. Então, o João Lourenço tem que persegui-la até a exaustão. A mim não vai conseguir se mover de um lado nem do outro lado. Ela fica de fora de Angola, tem que fugir. Porque se ela não fugir, estará detida, depois condenada a uma coisa assim semelhante. Então, Isabel dos Santos vai sofrer sempre essas consequências até João Lourenço deixar o poder. Não é agora. Mas este combate, Silva, não trará benefício para o povo angolano? O combate à corrupção traz benefício ao povo angolano, mas o combate à corrupção com um partido que promove a corrupção não trará benefícios. É teatro. É teatro. Não, atenção, os homens do teatro já disseram para chamar isso outra coisa. Não, teatro não é isso. Teatro é uma coisa positiva que eles fazem com um bem maior. Isso que os políticos estão a fazer. Eles disse para arranjarmos outro nome para não chamarmos mais de teatro. Estão a brincar com o povo angolano. É para se perpetuar simplesmente no poder. Né? Nós não vamos conseguir ter benefícios com o combate à corrupção encabeçado pelo MPLA. Porque o próprio João Lourenço, no seu seio, governa com corruptos. Já mencionou aqui o Mano Gel de Freitas. Muitos corruptos estão no seio do governo do João Lourenço. Silva, permita-me, não é verdade que a Isabel dos Santos terá cometido os crimes que pesam sobre ela? Isabel dos Santos, presunção de inocência. Sim. Ela tem que ser chamada, tem que ser ouvida, apresentar as provas, mas também ao contrário, temos muitos no seio do governo do João Lourenço
que são acusados de vários crimes. Por que não são chamados como estão a fazer com a menina? Com a senhora aqui. Só para falar aqui, a questão da Isabel dos Santos, os 12 crimes, deixa-me só 30 segundos. Os crimes que são imputados a Isabel dos Santos são crimes que não se cometem de forma isolada, singular. É preciso prestar atenção a isso. É uma rede. Isso tem que ser em rede, e uma rede muito grande, incluindo pessoas fora da própria Sonangol. Diz-se que é gestão durante o período que geriu a Sonangol, mas envolve pessoas fora da própria Sonangol. Porque os valores que são enumerados ali, não é possível, os valores não, a forma como se comete tais crimes. Por exemplo, associação criminosa. A associação criminosa de uma pessoa, como é que existe? Não existe. Então queremos ver os outros nomes, porque alguns continuam como administradores executivos, outros administradores não executivos, que estiveram na gestão de Isabel dos Santos. Este processo traz ao de cima, doutor Sambada, já lhe vou passar a palavra. Consta também a Paula Oliveira, amiga e sócia, pesa sobre ela seus crimes. O antigo gestor e amigo Mário Leite da Silva, o seu ex-administrador financeiro da Sonangol, o Sarju. Sim, o indiano. Exato, indiano. Não são vários. Não são vários. Esses fazem parte esse é o ciclo restrito. Exatamente. Isabel dos Santos. Uma até nem era funcionária da Sonangol, nem era quadro da Sonangol. Um dos nomes que vem nesse processo. Eu estou a perguntar às pessoas que continuam dentro desse sistema. Eu perguntei no princípio, quantos PCAs tivemos na Sonangol antes de Isabel dos Santos e quantos temos depois de Isabel dos Santos? Quanto se dilapidou? A Sonangol é a mina de petróleo de Angola. Todo o dinheiro que Angola produziu é por via da Sonangol. Todo entre aspas. A maior parte do dinheiro que produziu é por via da Sonangol. Quanto se dilapidou o país por via da Sonangol antes de Isabel dos Santos? Por que agora pesa somente sobre Isabel dos Santos? Quando eu digo somente é como ela e as pessoas próximas a ela. Onde é que estão os outros? O antigo vice-presidente Manuel Vicente também está em curso. Há quanto tempo, inclusive Angola usou a sua posso dizer, uma estratégia para retirar o processo de Portugal, para tratá-lo a nível local, para ter o controle sobre esse dossiê. Esse é o grande problema da PGR. A PGR seria, não uma instituição de justiça, obviamente, mas seria o instrumento ideal para que as pessoas fossem chamadas à responsabilidade. Eu já fui... Não, eu termino assim. Eu já fui uma das pessoas que teve um processo por conta da PGR, porque eles acharam que eu devia ser chamado por via da PGR. A PGR achou que, nos meus pronunciamentos, numa das rádios em Luanda, excedi-me e precisava dar alguns esclarecimentos. Então, preparou o processo e encaminhou ao setor de criminal, que investiga. Mas, se vocês estão lembrados, tivemos vacatura na PGR durante, salvo erro, 4 ou 5 meses. Havia terminado o mandato de Pita Gross e ele não queria continuar. E o presidente da República não conseguiu outra pessoa para colocá-lo aí para fazer o que Pita Gross faz. O que é que o Pita Gross faz junto da PGR? É usar a instituição para satisfazer as vontades do presidente da República. É assim que é. É só isso. E isso é que tem manchado a tal chamada luta contra a corrupção. Porque há uma série de processos em cima da mesa e aquela instituição encabeçada por Pita Gross cabe-se de pegar processo a processo e nome a nome, aqueles que estão desalinhados são chamados para responder. E quando alinham, os processos são engavetados. Por fim, eu concluo dizendo que em Angola, se tu és amigo do chefe, afinal o crime vai compensar. Quando tu não és amigo do chefe, infelizmente a PGR vai atuar. Eu queria adicionar uma coisinha só. Exato, permita-me. Exato, doutor Lário. Certamente. Nessa mesma linha, eu, na verdade, faço 2 leituras da situação da engenheira Isabel dos Santos. E esta é das poucas angolanas do regime político angolano a quem eu dou uma nota positiva. E vou dizer porque ali mais para frente. Nesse momento, ela é muito útil para os interesses do presidente João Lourenço. E creio que da parte dele... Mas de que maneira, doutor Sambada? Vou ali chegar. Da parte dele tem faltado humildade de reconhecer o grau, o peso que aquela senhora tem, tanto no âmbito nacional como internacional. A PGR, as pinceladas que faz,
esses que já não podemos chamar de teatro, como disse o nosso irmão Gel. Respeito aos atores. Exatamente. Essa algazarra que a PGR faz em torno do processo, esses crimes que agora trazem em torno da engenheira Isabel dos Santos. Eu creio que também o fundo, além do próprio combate de querer enfraquecê-la para que não encontre espaço no panorama político angolano, é mais a questão da publicidade. Porque realmente, nesse preciso momento, o presidente João Lourenço lá fora é bem reputado, como sendo alguém que realmente está a fazer algo em prol do seu país, em torno do combate à corrupção. Então, ele não pode pegar peixes pequenos, porque ele não está interessado em combater a corrupção como tal. Então, o peixe pequeno não lhe terá vantagem nenhuma. Mas se pega uma engenheira, Isabel dos Santos, Filha do ex-presidente da República, e uma das mulheres mais influentes, uma empreendedora de grande gabarito, e que em algum momento já foi considerada a mulher mais rica da África. Claro, isto a mídia a nível do mundo fica atenta e os pontos dele vão subindo a nível internacional. E graças a isso tem conseguido algum financiamento, com o qual tem estado quer dizer, e é engraçado, em Angola, as únicas obras, as únicas infraestruturas que têm um princípio e fim concretos e claros são aquelas que são patrocinadas internacionalmente. Financiamento externo. Exatamente. Aquelas que têm financiamento externo começam e terminam sem sobressaltos. Já aquelas que são pensadas cá a nível local, que têm aprovação lá em Luanda, essas entram total. Tem 5, 6 orçamentos contínuos em anos sucessivos, mas as obras nunca terminam. Essa foi uma parte. Pronto, de outro lado, eu penso que esse processo da engenheira Isabel dos Santos já começou mal. A sua gênese já foi péssima. E é exatamente essa gênese que nos faz entender e faz-nos entender desde o princípio que o próprio combate à corrupção está sendo seletivo. Por quê? Olhemos para a figura da própria engenheira Isabel dos Santos. O grau de investimentos que ela fez por Angola afora. Quantas pessoas esta senhora realmente empregou? E não empregos precários, como algumas empresitas ali que a gente vê por ali, mas pessoas que realmente sentiam-se seguras e bem melhor até que as funções públicas, o funcionalismo público, esse também só nos escraviza mesmo. Para um governo realmente comprometido e que de alguma forma pretendia com essa corrupção, ou seja, com esse combate à corrupção, trazer vantagens para a população, eu creio que o que teria feito a princípio é chamar, convidar a parte e fazer acordos. Os crimes econômicos não amedrontam ninguém, ou seja, só os que desconhecem as normas, angolanas pelo menos, pela leviandade que as nossas normas, que caracterizam as nossas normas sobre os crimes econômicos, não amedrontam ninguém. Porque as penas resultantes dos crimes econômicos são penas muito leves. E talvez seja por isso mesmo que a prática desses crimes se prolonga no tempo. Então, se a engenheira Isabel dos Santos é a senhora que é, com a qualidade empreendedora que ela deu provas a nós todos durante vários anos, de antemão, podia-se perceber que ela é chave importante para o equilíbrio da economia angolana. Tirou dinheiro do Estado? Sim. Isto é um facto. E aproveitou-se num período que realmente o pai dela era o manda-chuva, dono tudo. Creio que na condição dela, com algum erro de defeito, todos nós poderíamos incorrer nos crimes que ela incorre. Entretanto, é única? Não é. Obviamente que não. O investimento. O senhor Manuel Vicente, nesse momento, vive no Dubai, sem vergonha. A fugir o quê? Aqui, no país. Foi PCA da Zona Gol por vários anos. E eu creio que ele até deve ser um dos homens, se não o homem mais rico da... Não falo da Angola. O homem mais rico da África, nesse momento. Fugiu do país. Qual é o investimento do Manuel Vicente em Angola com benefício social? Alguém conhece? Quer dizer, foi fazendo negócio consigo próprio, enquanto andou na gestão da própria Zona Gol, contratando, quer dizer, ele contrata empresas que são de sua pertença, contrata serviços que eram de sua pertença, e com isso foi fazendo o seu próprio patrimônio. A engenheira Isabel dos Santos não. Criou fazendas em Angola, funcionais. Eu dou-me por feliz por ter um amigo e compadre
que por patrocínio e iniciativa da engenheira Isabel dos Santos, foi à Inglaterra fazer um curso de pós-graduação em agricultura, alguma coisa muito técnica, para que de regresso pudesse abraçar um dos projetos de uma das fazendas, parece geridas pela Biocon na altura ou até o momento. E era um grupo que no início foram convidados 500 elementos, e que esses 500 elementos vieram somente sobrar 6. Esse grupo ficou reduzido em 6. Porque ela primou pela qualidade do indivíduo. Imaginem o crivo, a peneira fina, de sair de um número de 500 e ficar apenas com 6. Sem favoritismo. Sem favoritismo nenhum. Esses foram por mérito próprio. Não tinham nenhum padrinho. Nenhum padrinho na cozinha. E o meu compadre, eu falo por ele, não teve nenhum padrinho, lutou, conseguiu, fizeram cursos de inglês intensivos e por aí fora. Foram parar na Inglaterra. Formaram-se de regresso àquela fazenda que eles poderiam empregar, sobre a qual eles foram formados, simplesmente encontra problemas na justiça angolana e o projeto da engenharia é confiscado por Estado. Hoje está às moscas. Hoje tem capim, deve ter leões também já, o que torna perigo até o acesso a ela. Muito obrigado. Para terminar, exatamente. Temos a questão da Unitel, que é a nossa grande Unitel. A Unitel hoje anda de muletas. A Unitel hoje anda de muletas. E reclamávamos naquele tempo, a engenheira Isabel dos Santos, emprega muitos... Mas ela continua a exercer as suas funções normais, a Unitel. Não. Mas com muita dificuldade. Como o canal 2. Aliás, ela hoje vive de relatórios. Ela hoje já não é uma pensadora ativa dentro da Unitel, por causa das restrições que lhe foram colocadas mesmo pelo próprio Gustavo. O cabrito só engorda com o olho do dono. Naturalmente. A distância. A distância não era. Exatamente. Eu estava aqui a refletir. O microfone. São dois, exato. Serve para, não sei, redes sociais e outros, certo. Eu acho que... um pouco mais, exato, certo. O combate à corrupção, para mim, só mudou o modo operandi, que acho que ficou um pouco mais sofisticado. Um dos métodos adaptados agora aos servidores públicos é a criação de empresas, não é? E que eles depois põem a concorrer. Eles põem a concorrer e são sempre as mesmas a beneficiar. Essas empresas que eles estão a criar praticamente fazem parte, não é, daqueles que criam os tais concursos públicos fictícios. Então, estão sempre eles a ganharem os concursos. Uma outra forma que a corrupção, não é? É a cobrança de 10% daqueles que não fazem parte do tal pequeno grupo, né, de chefia. Então, tem que pagar 10%, né? E praticamente para verem os seus dinheiros, as suas propostas a darem certo. Tem uma outra ainda que para haver o desbloqueio da ordem de saque, também tem que pagar às vezes 10% a 20%, não é? Para conseguirem ver o seu dinheiro dentro das suas contas, para terem que levar os seus serviços. Então, nós vemos que hoje as pessoas perderam credibilidade nas instituições. As pessoas não acreditam na justiça. Porque eu estava aqui quando fui convidada a nesse tema, estava aqui a dizer que na democracia os partidos políticos apresentam a sua proposta, não é? O seu plano de governação, e é a partir deste plano de governação que os eleitores vão para as urnas, eles votam praticamente no programa, votam para o programa. Mas só que nenhum dos governantes, daqueles que se candidatam, vem dizendo, como o MPLA está no poder, dizendo que nós vamos manter a corrupção, vamos manter firme a corrupção. Antes, pelo contrário, todos sabemos que a bandeira do Presidente da República, que já foi dito pelos meus colegas do painel, foi combate à corrupção. Essa foi a bandeira do Presidente João Lourenço. Infelizmente, todo mundo sabe que falhou. Nós estamos a levar muitos anos. Eu me recordo, foi no tempo houve aquele resgate, sabe como é que era? Houve uma coisa qualquer, não sei o que, resgate. Operação Resgate. Exatamente. Eu ainda me recordo que nesta fase já falamos sobre a questão do presidente, do Manuel Vicente. Eu ainda disse que praticamente isso é só para o inglês falar. Nós estamos só aqui a levar muitos anos, sempre a falar da combate à corrupção. Não é possível, porque eu ainda acho, nós há tempos atrás, acho que há uns 3 ou 4 meses, ouvimos falar de um valor de 203
203 milhões de dólares, acho que é isso, não é? Para a sim, Para ambos. para a reabilitação não fica pensando que o dinheiro entrou, afinal não entrou. E se não ficarmos atentos, às vezes o dinheiro já saiu. Está entendendo? Se não ficarmos atentos, esse dinheiro já saiu e vai ter outro destino. E acho que o Jair falou aqui que nós temos que ver a combate à corrupção não só do topo, mas também da base, começar pela base. Eu ainda acho que o sistema do MPLA, eles não é a base que influencia topo. Angola não é o único país que tem corrupção. O que é uma vergonha, e nós É sabemos fato isso. que sim, mas só que o modo a passar isso é que não é o mais correto. Estamos aqui a fingir. Porque eles sabem muito bem. Eu, para mim, ainda acho que essa questão da Isabel dos Santos é mesmo perseguição. Porque meus colegas disseram aqui que há pessoas que têm valores muito vastos e que não são... Permita-me, depois do Silva, então, exato. Certo, outra vez. Exato, falou sobre os altos dirigentes que também estão iniciados. O governo de João Lourenço ainda carrega estes indivíduos? Claro que sim. quando tu vês o perfil de Edeltudes Costa, Edeltudes Costa é chefe de gabinete do presidente da República. Portugal, lá em Portugal, tem muitas informações sobre crime de corrupção Aqui também, em Angola também. Então estão aqui no colo do João Lourenço. E infelizmente esteve junto nas Ilhas Seychelles com o presidente lá a passar férias. Não é isso? Então, o que mais me entristece é que o presidente da República tem várias vezes cometido crime de corrupção. Quando tu vês a favorecer... O presidente ou o executivo? Presidente que assina a favorecer ao Matapalo, por exemplo, nas adjudicações de direita. Até a contratação simplificada. O presidente da República está a cometer muitos crimes de corrupção, meu amigo. Então, não é possível nós falar de combate à corrupção enquanto o promotor é o dirigente. Tu vês no AMBO, por exemplo, aqueles que desviaram uns 50 mais um e nos restos a pagar soma quase 8 milhões de dólares, uma coisa assim aproximada. Eles estão em casa hoje. Estavam de prisão preventiva, mantêm os bens. Estás a ver? Então, mano, não é possível o promotor combater a própria corrupção. Né? Aqueles dirigentes que antigamente nós achávamos que deviam estar detidos, depois julgados e condenados, estão em casa, estão a trabalhar normalmente, tá? Com o nosso próprio dinheiro a desfrutar. Uma vez eu cruzei com um deles no Lexus, num domingo, pelas 18 horas, ela grita, eu vivo bem, com um vinho na mão. Né? Mano, eu fiquei muito triste nesta província. Né? Se a nível da base o comportamento é este, o topo o comportamento é maior. Imagina, se o ministro tem um subsídio de bolso para o seu bolso, que tem brincadeira de 15 a 25 milhões de kwanzas, estás a perceber? Mensalmente ele pode somar 100, 150 milhões de kwanzas de brincadeira. Então, desviar 350 milhões de kwanzas para ele também não é nada. Silva, ele afirmou, né, pronunciou-se, vive bem, por ser um homem endinheirado, falou viver bem, no sentido geral. Por ser um homem corrupto, endinheirado. O Lexus e o vinho já A administração pública não paga salário a ninguém digno de gabar-se. para viver bem em Angola. Ninguém em Angola. Não. Até quem é humanista, nem aquilo é ridículo exibir aquilo que ele fez. É só de... Vendo conforme o país está. A PGR tem que ser mais um pouquinho séria conosco. Muito obrigado. Exato. Então, quando nós vemos esses processos a serem engavetados, não ter um fim, né?
não chamar essas pessoas, não julgar, não informar a população em que pé anda esses processos, nós vamos fingir, vamos brincar de país. Por isso que nós vemos atualmente que muitos jovens estão a emigrar por má governação. É triste quando o jovem sai da Angola e diz que prefiro viver escravo na Europa, em Portugal, lavar louça em Portugal, porque a gestão da Angola não é boa para ele. Porque os crimes de corrupção influenciam no desemprego, na prostituição, na falta de medicamento nos hospitais. Então é preciso estar atento que o país está a ser mal gerido. Mesmo que combatamos a corrupção, com o MPLA combater a corrupção, é tímido, um combate à corrupção muito tímido. As instituições de combate à corrupção, para mim, não devem deixar dúvida sobre o seu papel. Exatamente, doutora Erundina. Sim, exato. Não devem deixar dúvida sobre o seu papel. Hoje, todos os atos dos nossos governantes têm que apresentar transparência. Quando não há transparência, não há boa governação. Não havendo boa governação, há corrupção. Não havendo corrupção, a bajulação. Então, são coisas que estão interligadas. Sim. Exatamente. Temos um minuto para então. Exato. Queria aqui nesse primeiro bloco terminar dizendo que a nossa questão, que nós chamamos aqui questão de justiça ou processos judiciais, não são processos judiciais de fato. São processos políticos, é uma questão política. Certo. Obviamente que a justiça de um país também infere na questão política, mas aqui é mais sobressai o interesse político dos processos judiciais que temos. Porque o setor de justiça por si só, nós conhecemos, anda tão fragilizado que tiveram greve no ano passado. Certamente. Não há sequer papéis no setor de justiça para dar continuidade aos processos. Quantas vezes ouvimos esse tipo de declaração? Quem quer combater a justiça não põe papéis para dar continuidade aos processos. Os juízes estiveram em protesto. Os advogados estiveram em greve, em protesto, em manifestação aqui. Aquele que é o real setor de justiça nosso. Não é essa bandeira que o Presidente da República apregou. E como disse a Maria Erundina, que aqui o problema é do... Eu fiz uma relação. Eu não disse que era o topo a base, mas eu fiz uma relação que os nossos governantes emanam da base, vão para o topo, vão corruptos, porque na base também são corruptos e vice-versa. Mas, se fosse de fato para combater a corrupção, eu convido os nossos ouvintes lá em casa, os que estão nos acompanhando, a analisarem o processo de destituição do Presidente da República. Vejam só quantos crimes lá são imputados ao Presidente da República naquele processo. Quantos crimes ao próprio Presidente João Lourenço. Para não falar desses que eu já citei abaixo, vou falar do Presidente João Lourenço. Na questão das adjudicações diretas, e ver que até o dinheiro que vem por via do suposto combate à corrupção, que vem algum financiamento, basta chegar em território nacional. De novo, a corrupção está ali. Porque todo financiamento que é dado, seja pelo PEDAC, FADA, Prodeses, seja que projeto for, FACA, seja que projeto for, pedem de 10% a 30%. É isso mesmo. Sem isso, o teu processo não anda mesmo. Isso é público. Isso não é uma informação privada. Todo mundo sabe que para o meu processo avançar, tem um canal de 10% a 30%. Se o MPLA se prolongar no poder, isso daqui a nada será legal. Isso já é normal. Os deputados vão legalizar. Só não é legal. É por isso, vamos legalizar isso. Para terminar, eu só dizer que a dimensão do nosso sistema de justiça, e esse é um exemplo que eu quero dar, né? Por exemplo, se de repente houver uma mutação genética e as pessoas tiverem 5 metros de altura, né? Por exemplo, as nossas casas também têm que ser redimensionadas à estrutura das pessoas naquela altura. Certo. As casas têm que ser maiores, as portas têm que ser maiores, as camas têm que ser maiores, os transportes têm que ser maiores. Ou se no setor de transporte, por exemplo, os carros ficarem com 6 metros de largura, as estradas têm que ser redimensionadas. Estou aqui a dizer que se há aqui crimes que antes nós não estávamos acostumados a ouvir, incluindo o próprio Presidente da República, vai cometendo esse tipo de crimes. Eu disse, convidei a verem o processo de destituição. É preciso que se redimensione o setor da justiça a esta realidade atual, porque senão vai ser legal, já é normal. Sim, só falta legalizar. Vai ser legal. E sendo legal, é o fim. Porque nós já estamos muito perto do fim. Nós não estamos a construir o país. Nós estamos a desconstruir o país. É só olhar para Angola de 75 para cá. Exato. Se nós marcarmos passo para frente ou para trás. A única coisa que Angola cresceu, de fato, e é inquestionável, é na densidade demográfica. Temos mais pessoas agora do que em 75. Sim. Fora isso, todo outro crescimento é questionável.
Então, é preciso... Doutor, a forma como está a se gerir o país já não vai mudar. Muito Não, obrigado mas- mesmo. Não, é por isso que eu digo que é mais importante, para terminar mesmo 5 segundos, mais importante do que, quando eu digo de redimensionar, esse o fio que eu estava a levar, a redimensão do que a gente tem que fazer no nosso sistema de justiça é parar, já que o presidente José Eduardo dos Santos lutou contra a corrupção, não deu. O presidente João Lourenço lutou 7 anos a lutar contra a corrupção, também não está a dar. Vamos ainda parar. O que é que está errado aqui? O erro é que nós estamos a lutar contra a corrupção quando devíamos lutar contra a impunidade. A corrupção incide sobre os crimes cometidos anteriormente, ou seja, tudo que vai ser imputado num corrupto são coisas que ele já fez. Mas o crime à impunidade, o combate à impunidade, previne os crimes futuros. Quando a pessoa perceber que se eu fizer, vou preso, ele já não vai fazer. O corrupto já fez. Poderemos nem recuperar o dinheiro que ele dilapidou. Mas se nós combatemos a impunidade e qualquer pessoa que fizer for responsabilizada de fato, independentemente da exposição política que essa pessoa tenha, as pessoas vão ter receio de fazer porque vão mesmo cumprir pena. É o redimensionamento que a gente precisa fazer. Muito obrigado.